Desejo a todos vocês, do fundo do meu coração, a cura da síndrome do pânico, da TAG, toque, depressão, agorafobia, claustrofobia e qualquer transtorno de ansiedade motivacional ou emocional que cada um deve ter, está lutando por sua cura. Hoje vou falar de um assunto muito interessante, que é a questão das letras de músicas que contêm traços de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico. Especialmente uma banda que eu gosto muito, fez muito sucesso, muitos nem eram nascidos quando eles fizeram sucesso. Felizmente o cantor morreu, a banda continuou, mas nem sempre é a mesma coisa. Estou falando do Legião Urbana. E uma música que eu gosto muito, que é a música Quase Sem Querer, que é do álbum 2 do Legião Urbana. A música começa assim, ó. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso. Então quer dizer, andar distraído, impaciente e indeciso são sintomas clássicos da ansiedade. Provavelmente quem escreveu essa música, seja o Renato Russo ou qualquer integrante da sua banda, estava sofrendo desse mal e resolveu contar isso dentro dessa música. E a música continua. E ainda estou confuso, só que agora é diferente. Tô tão tranquilo e tão contente. Provavelmente é o que? A tranquilidade veio depois de tomar um ansiolítico, um Rivotril, um Alprazolam. E ele está contente porque deve estar tomando um antidepressivo, provavelmente. Então a música continua. Quanto às chances, desperdicei quando o que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Então quer dizer, quantas chances ele desperdiçou tentando explicar o problema dele, da depressão, do pânico, para as outras pessoas, tentando provar, e ninguém prestava atenção nele, ninguém entendia, ninguém queria entender. E ele, na verdade, ele queria provar uma coisa que ele não precisava provar nada para ninguém. Aí ele começa com o processo de cura, né? Ele continua com a música, me fiz em 1000 pedaços para você juntar. Ou seja, ele encontrou alguém, né? Provavelmente um amor, e com esse amor ele conseguiu sair desse quadro ansioso, depressivo, mas ele conseguiu alguém que ele realmente gostasse, que ele realmente se emocionasse, que brilhasse os olhos, aquela coisa que a gente vive muito na adolescência, né? Aquela paixão, aquela coisa muito intensa de você gostar de alguém, querer estar perto de alguém, a paixão em si, né? Então ele continua, e queria sempre achar explicação pro que eu sentia. Quer dizer, é um processo ali de sentimentos que não dá para entender. Ele queria entender, mas nem ele mesmo conseguia se entender, assim como acontece no estado depressivo ou de ansiedade. A pessoa sofre, mas ela realmente não entende por que ela está ali. Aí ele continua, como um anjo caído, fiz questão de esquecer que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Então quer dizer, como um anjo caído, certo? Como algo do universo valioso. O anjo é uma coisa valiosa. Como um anjo, assim, alguma coisa. Ele, como era um cantor famoso, né? Ele estava no top, né? Como uma admiração. O anjo tem essa admiração das pessoas, né? É uma coisa acima do comum. Então ele fez questão de esquecer. Mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Quando você pega uma verdade que não é sua, alguma coisa que outra pessoa fala para você, não é aquilo que você sente, não é aquilo que você vive, e você acaba tomando aquilo como verdade porque nem você mesmo sabe o que você está sentindo, essa é a pior mentira que existe. E é uma coisa que a terapia cognitiva comportamental, ela tenta retirar de você essas crenças erradas. E é isso que eu venho falando em todos os meus vídeos. A questão da crença, a questão no que você acredita. O que você acredita realmente é o que é real, é o que realmente deve acreditar. Quem foi que te falou que você deve ter esse tipo de crença? Em vários vídeos eu falo sobre isso porque é uma questão filosófica, intelectual e íntima dentro de você, da sua personalidade, que você deve olhar e deve raciocinar sobre isso.
E ele continua: mas não sou mais tão criança ao ponto de saber tudo. Ou seja, ele já está num nível ali que ele se pergunta: uma criança, ela consegue viajar e eu não consigo. Uma criança consegue sorrir e eu não consigo. Então ele faz essa analogia de uma criança que consegue fazer levantar de uma cama e de repente ele não consegue. Uma criança que não tem medo de correr e ele tem, sabe? Ele começa a fazer a analogia de uma criança, né? E ele diz que ele não sabe tudo. E ele se iguala à criança, mas se iguala de uma forma poética. Então, ele já num certo ponto ali, ele já está já meio de saco cheio disso tudo. E ele continua, né? Já não me preocupo se eu não sei porquê. Ou seja, já não tem mais preocupação com aquilo tudo que ele está passando. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Ou seja, é aquilo, só quem sofre da síndrome do pânico, da depressão, sabe o que é aquilo. Ninguém mais vê, só a pessoa que sofre, que sente aquilo na pele, ela sabe o que é, ninguém mais sabe. E ele continua com a questão do seu romance. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu vejo mesmo que você. Ou seja, aí ele já está no processo de cura com alguma pessoa que ele realmente amou de verdade. E ele aí, a partir desse amor, né, que ele teve ali com uma pessoa, ele começa a ver o universo, o mundo de outra forma. Ele começa a esquecer, não ficar minando toda essa energia negativa e passa a caminhar para a sua cura, passa a caminhar para o outro lado. Então ele começa a ver o mundo de outra forma. Então ele continua com a música agora já com uma outra visão. Ele fala: tão correto e tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Ou seja, ele vê a capacidade, é uma coisa que eu falo aqui no último vídeo que eu fiz, sobre a novidade, sabe? De você buscar coisas novas, de você buscar coisas que te complementem, coisas que te façam bem, se jogar no mundo de cara. Como você passa por isso, você não tem que ter medo de nada, você vai e vai com tudo. Se joga mesmo com vontade que você vai se livrar do pânico. Procure a novidade, procure as coisas, o infinito, como ele fala aqui, o infinito é realmente dos deuses mais lindos. Existe uma infinidade de coisas que você pode fazer, que você pode se jogar, que você pode admirar, que você pode curtir, que você pode viver, né? E ele continua então: sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Quer dizer, ele está falando um pouco aqui também a questão dessa repetição, dele tentar explicar o processo de depressão, do pânico e do amor que ele sente. E aquilo ali, para ele, às vezes ainda se torna um pouco repetitivo. Apesar dele estar lutando, ele ainda enxerga o mundo com um pouco de obscuridade. Então, apesar de todo o esforço que ele faz, por ele ter a doença da depressão e talvez da síndrome do pânico, ele acaba achando que aquilo ali não é suficiente. Mas, contudo, ele percebe que, apesar de não ser suficiente, apesar dele achar que na visão que ele tem, aquilo ali ainda está meio nebuloso, ele ainda continua perseverante em fazer aquilo que a razão, apesar dele estar apaixonado por uma pessoa, a razão te manda fazer, né? Que é a apreciação do infinito, do que é novo, do que é bonito, do que é fantástico. Então, a partir disso, a partir dessa imagem negativa que ele tem, ele percebe o quê? Que a pessoa que ele está não é tão perfeita. Então, é uma coisa que ele não precisa se preocupar. Porque ele não é perfeito. Lógico, ele está sofrendo de uma doença e está caminhando para a sua cura. Mas a pessoa que ele está também tem defeitos. Ela também se chateia, ela também chora. Então ele fala: me disseram que você estava chorando. Então aí essa parte é a mais emocionante da música toda, né? Ele percebe que aquela pessoa não é perfeita, e por essa pessoa não ser perfeita, ele fala o seguinte: e foi então que eu percebi como eu te quero tanto.
Essa parte é a parte mais linda da música. Vou até repetir, me disseram que você estava chorando, ou seja, percebe que a pessoa não é tão perfeita como ele imaginava que as pessoas deveriam ser, né? Porque quem tem a depressão, ela acaba achando que a sua doença é de tal forma que as pessoas são perfeitas e ela não, mas na verdade a realidade não é essa. E o simples fato de você enxergar um mundo dessa maneira, vendo que aquilo ali não é a realidade, que está dentro da sua mente, que as pessoas também têm defeito, ele passa a amar mais essa pessoa, passa a se entregar mais nesse relacionamento e passa a não se preocupar mais com nada. Aí ele continua na música: já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu quero o mesmo que você. Ou seja, essa última frase é a frase mais completa que tem, é a frase que a gente deve guardar no coração, na memória, no nosso dia a dia. Que eu quero o mesmo que você, ou seja, eu não sou diferente de você. Eu e você, num plano aqui físico, nós somos iguais. Eu sofro, você sofre. Eu corro atrás, você pode correr atrás. Eu quero o mesmo que você, eu quero a busca da felicidade. Eu quero o bem-estar. Eu quero a emoção, eu quero o universo, eu quero os presentes do universo. Eu quero o mesmo que você. Então você que tem depressão, síndrome do pânico, não se ache, não ache que você é inferior às outras pessoas. Todos vocês, de acordo com a problematização de cada um, de acordo com a dificuldade de cada um, todos vocês estão buscando a mesma coisa, é o que? Se sentir bem. Então a busca é igual para mim, para você, para outra pessoa. Não ache que por você ter depressão, por você ter síndrome do pânico, por você ter agorafobia, não ache que as outras pessoas são perfeitas e você é o defeituoso. Não. Vocês são iguais, com problemas diferentes. É importante isso. E todo mundo luta pela felicidade. Apesar da pessoa não perceber isso, nem que faça isso a nível inconsciente, a pessoa luta pela felicidade, por estar bem, por conquistar os seus objetivos. Então, o Renato Russo termina a frase: que eu quero o mesmo que você. Eu sei que você sabe, quase sem querer. As pessoas sabem uma das outras, sabem que todo mundo procura o quê? O prazer. O prazer de estar bem, o prazer de estar com alguém, o prazer do filho se formar, o prazer do filho estar bem, da filha estar bem, o prazer de você ver sua família se divertindo, o prazer de você poder fazer alguma coisa por alguém, o prazer de ajudar, o prazer de ganhar um abraço de uma pessoa que você gosta, ganhar um presente, o prazer de estar numa praia, estar numa faculdade, estar num trabalho, o prazer de receber um dinheiro no final do mês, o prazer de tomar um medicamento e aliviar os seus sintomas, o prazer de conseguir finalmente fazer uma terapia, o prazer de estudar, aprender coisas novas, o prazer de inovar, o prazer de crescer como pessoa, o prazer de estar conectado com o universo, estar em consciência com a alma. Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal, deixe seu like. Conhece alguma outra música que fale sobre isso? Escreva aí no comentário. Vamos trocar uma ideia, vamos nos conhecer e vamos ajudar a quantidade máxima de pessoas que a gente puder. Se quiser, pode compartilhar esse vídeo em redes sociais. Eu aguardo você em outro momento, em outra hora, em outro vídeo. Aquele abraço.